É diferente. Se a lei manda eu não matar e eu não mato, isso não é amor, isso é justo, isso é justiça. Quando eu dou a alguém o que ela merece, isso é justiça. Porque nós sabemos que quando uma sociedade justa e igualitária, quando nós fazemos o bem para o outro, nós estamos fazendo a nós mesmos. Santo Agostinho dizia isso, que Deus cuida de todos como se fossem um, e de um como se fossem todos. Ou seja, Deus é justo. Deus dá a cada um que de direito, aquilo pelo que você lutou, aquilo pelo que você se esforçou, aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. O que é isso? Justiça. Deus é tzidkenu, Yahvé tzidkenu, o Senhor é a minha justiça minha. Ou seja, se eu plantar eu recebo, se eu fizer, por onde eu vou receber, porque isso é um direito meu. Mas isso é justiça. Deus é um Deus justo. Ele dá a cada um conforme você se torna digno de receber. Muitas vezes Deus age com você por justiça. Ele escreveu na lei, está lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não repreender o devorador. Está escrito na lei. Então quando eu trago o dízimo, Deus repreende o devorador por justiça, porque Ele é justo, Ele é o secadi, sadi. Então Ele é um Deus justo. Então a justiça é cumprida, porque eu cumpri minha parte. Isso se chama justiça, não é generosidade. Generosidade, amor, vai muito além da justiça. Generosidade também não é solidariedade. Não sei quantos entendem, quantos aqui já foram sócios ou são sócios. Quando você faz um contrato de uma empresa, que você se associa com uma pessoa, no contrato está dizendo que você é devedor solidário. Ou seja, as dívidas que a sociedade contrair em nome dela é sua e do seu sócio, não é só sua, nem é só dele. Ou seja, o que sobrar para ele, sobra para mim. Eu cuido de você porque eu cuido de mim. Nós estamos participando do mesmo sólido, isso é solidário. Participar do mesmo bloco, do mesmo sólido. Por exemplo, hoje há um grande clamor, principalmente através dos artistas globais ecochatos, né? Esse pessoal ecochato aí na TV, eles ficam querendo que nós sejamos solidários com o planeta. Já viu? Solidários, solidariedade para um planeta sustentável, para um planeta isso, ou seja, o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo que nós cuidemos do planeta, porque isso vai ser bom para nós também. Então isso é solidariedade. Nós estamos participando do mesmo sólido. Quando eu sou solidário, eu estou fazendo bem para mim também. Cuidar de uma planta, reciclar o lixo, é um ato que lá na ponta vai me ajudar também. Vai me ajudar a ter menos doença, vai me ajudar a ter menos infecção lá em casa, vai me ajudar, ou seja, em todos os sentidos, a solidariedade é um dever cristão, é um dever humano, porque nós participamos do mesmo sólido, e assim a terra, que é o nosso patrimônio coletivo, ela também nos ajuda. Quando eu ajudo a terra, quando eu cuido da terra, a terra cuida de mim. Por isso que dizem que a terra é a grande mãe. Então, gente, generosidade, ela vai além de justiça e vai além de solidariedade. Então, quando você está sendo generoso,
você não está sendo justo apenas, porque justiça é dar o que o outro merece. Por exemplo, tratar bem uma pessoa é justiça, não é generosidade. Cumprimentar uma pessoa, bom dia, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O que é isso? Generosidade? Não, é justiça. Isso é equidade. Você precisa fazer isso. É bom para você. A lei manda que nós nos tratemos bem uns aos outros. Então você precisa fazer isso. Tem gente que é tão importante que quando dá um bom dia acha que está fazendo um favor a alguém, né? Não é. Você não está fazendo um favor. Você está fazendo um ato de justiça. Ato de justiça. Quando você cuida, por exemplo, da igreja, você contribui com a igreja, isso é um ato solidário seu também. Por quê? Porque você sabe que à medida que você cuida disso aqui, vai fazer bem a você. Que você vai poder ter um ar-condicionado, uma boa cadeira para se sentar. Ou seja, no fim você também vai ser beneficiado. Porque nós, como membros dessa igreja, participamos de um mesmo sólido, de um mesmo grupo. Então nós somos solidários uns com os outros. Agora, então, pastor, o que é generosidade? Porque o espírito de Natal não é um espírito de justiça. Porque Deus não tinha que enviar seu filho para morrer por nós, gente. Tinha. Está escrito em alguma lei isso? Não. O que a lei está escrito é o seguinte: pecou, vai receber a recompensa do pecado. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então justiça é Deus nos tratar, porque nós pecamos. Justiça é quando você trair, você ser traído. Justiça é quando você roubar, você ser roubado. Isso é justiça. Mas Deus então não nos trata com justiça. Ele foi além da justiça. O ser humano não sabe o que é isso, né? Nós temos tribunais, temos juízes, porque se você infringir um capítulo da lei, o juiz vai lhe dar uma pena. A pena advinda daquela infração que você cometeu. Isso é justiça. Se você, por exemplo, bateu na sua mulher, existe uma lei chamada Lei da Maria da Penha, que vai lhe dizer que isso é um crime inafiançável. Então você vai para a cadeia. E você não pode ficar na cadeia dizendo isso é injustiça. Não é, é justiça. Porque você bateu, vai para a cadeia. Isso é justiça. E o problema é que muita gente não compreendeu ainda a justiça. Então Deus não foi justo conosco. Ele foi mais do que justo, ele foi generoso. Porque ele deu o seu filho. O Natal é a maior expressão da generosidade de Deus. Deus deu o seu filho para pagar pelos nossos pecados. Próximo domingo nós vamos ter a ceia, onde nós nos lembramos disso, do ato de amor extremo, que ninguém nunca fez por ninguém. Deus dando o seu próprio filho para morrer por nós. E também não foi um ato de generosidade, porque Deus não levou nada de bom com isso, não é? Quando ele deu o seu filho, isso não foi um ato de solidariedade. Não, porque Deus estava muito bem lá no céu, podia deixar isso aqui se acabar. Ele pegava e fazia outra terra, ou então povoava Marte, povoava Júpiter. Estava no direito, era justo. Deixa a terra aos seus próprios cuidados. Eles quiserem, eles não dizem que sabem o caminho, deixa eles cuidarem deles mesmos. É como se você pegasse uma creche com crianças até 4 anos de idade, fechasse as portas e dissesse: bem, deixa eles aí, vê se eles sobrevivem. Seria a mesma coisa que Deus faria conosco. Mas não, ele foi mais do que solidário, ele foi generoso. E então, o que é generosidade na Bíblia? Será que nós podemos também ser generosos nesse Natal? Você é uma pessoa generosa? Sinceramente, sem máscara religiosa, você é uma pessoa
generosa? Ou você só é uma pessoa talvez justa ou quase justa, ou solidária ou quase solidária? 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, para mim o maior exemplo de generosidade da Bíblia. Isto aqui é a definição bíblica de generosidade. Veja o que diz o texto: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Deus concedeu uma graça para eles. Qual foi a graça? Verso 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Veja, o sujeito estava numa pior, severa tribulação e extrema pobreza, que nenhum de nós está aqui, né? Mas eles estavam, a igreja da Macedônia estava na extrema pobreza. Verso 3: pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Como é que o cara que está vivendo a extrema pobreza dá o que pode e o que não pode? Por iniciativa própria. Se ninguém forçou, não foi o bispo Macedo que foi lá e pregou isso. Não, por iniciativa própria, eles deram. 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu nunca vi isso na vida. O sujeito pedir, pelo amor de Deus, deixa eu contribuir. Paulo, deixa a gente ajudar, Paulo. A gente quer dar uma oferta para a igreja de Jerusalém, que a gente soube que eles estão passando dificuldade. Aí Paulo disse, mas vocês estão na pior, estão pior do que eles. Sim, mas a gente é generoso, a gente quer dar. Deixa a gente dar, Paulo. Eles suplicaram. Aí você diz, deviam ser muito ricos? Não, estava na severa tribulação e na extrema pobreza. Aí eles suplicaram o privilégio de participar da assistência aos santos. E eu quero sublinhar algumas coisas aqui. 2 frases em primeiro lugar. Primeiro, a graça que Deus concedeu. Ou seja, eles foram agraciados por Deus. Mesmo debaixo da graça, eles estavam vivendo extrema pobreza e severa tribulação. Está vendo que a graça não elimina o sofrimento? Estavam vivendo profundas dores. E a segunda frase que me chama a atenção é: suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Gente, isso me leva à seguinte conclusão. Em primeiro lugar, a ação generosa é aquela praticada por alguém que se considera privilegiado a fim de praticá-la. Vamos repetir? A ação generosa é aquela praticada por alguém que se considera privilegiado a fim de... Generosidade é quando você se sente privilegiado. Mas eles não tinham nada para se sentir privilegiado do ponto de vista material, porque eles estavam passando fome, estavam vivendo extrema pobreza. Mas eles diziam assim: nós somos privilegiados, porque Deus já nos salvou, Deus nos deu um lugar no céu, nós somos agraciados. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Vamos, para vocês entenderem, é mais ou menos assim.
você vai cuidar de uma pessoa pobre nesse Natal, certo? Supor. Você está cuidando de uma pessoa muito pobre nesse Natal. O Espírito tocou seu coração. Aliás, no Natal todo mundo faz isso, né? Jornalista. Eu não gosto desse povo que vai e bota no jornal, mas isso para mim é mais eleitoreiro do que verdadeiro, né? Mas aí, cara, você está cuidando de uma pessoa, ninguém sabe, você está cuidando de uma pessoa pobre. Aí quando você está dando pão àquela pessoa pobre, vamos supor que um anjo pare do seu lado e diga assim: que privilégio, hein? Dar um pão a quem tem fome. Você não merecia isso. Porque é isso que está dizendo. O texto está dizendo que a graça, que graça foi essa? Porque graça é favor imerecido, né? Então que graça foi essa? A graça de eu dar a quem precisa. Deus me deu a graça de eu poder dar. Então o que é que eu não merecia? Você não merecia ter para dar. Quando você der, se lembre disso, de que isso por si só já é um privilégio, já é uma graça, porque você está dando. E se você está dando é porque você tem para dar. E se você tem para dar, isso é graça. Porque você está dando a alguém que precisa. Você não é melhor do que essa pessoa, você não é mais inteligente que essa pessoa, não é o seu sobrenome, não é porque você nasceu em berço de ouro, é graça, é o privilégio de eu dar. Gente, quem tem a mentalidade assim é gente, é ser humano. Só um ser humano tocado pela graça de Deus, movido pelo Espírito de Deus, tem condições de dizer assim: eu dou porque Deus me dá o privilégio e a graça de dar. Ou seja, para mim dar não é uma obrigação, dar não é uma justiça, dar não é solidariedade, para mim dar é graça. Quando eu trago a minha oferta no altar, não é porque o pastor pediu, não é porque a igreja precisa, não é porque estou insistindo, não é porque a minha consciência pesou, não é porque se eu não der o dízimo meu carro vai quebrar, não, é porque eu tenho a graça de dar, é um privilégio meu. Isso é generosidade. Isso é espírito de Natal, isso é espírito de Cristo. Eu tenho privilégio. Eu vejo tanta gente cristã com pena de si mesma. Já viu? Eu sou um pobre lascado, eu vivo pela graça de Deus, pastor. Então, se você vive pela graça de Deus, dê, porque o maior privilégio é dar. O maior privilégio é cultuar a Deus. Veja que imenso privilégio desses meninos aqui, nessa idade já estão cantando a Deus. E tem gente que faz por obrigação. Eu vou porque é o jeito, senão não tem ninguém para colocar na igreja. Mas, chateado. Gente, isso é privilégio. É o maior privilégio da vida eu estar pregando aqui para vocês. Vocês estarem ouvindo a palavra de Deus é privilégio. Isso é graça, isso não é obrigação. Eu fico vendo as pessoas indo para a missa, indo para culto, indo para sessão religiosa por obrigação. Não vá, você ainda não teve a experiência do amor de Deus, você não está entendendo nada, que me desculpe. Você ainda não se converteu, seu coração não está convertido, você não está entendendo nada ainda. Não é obrigação, não é para o seu bem, é graça. É privilégio. Nós temos que acabar com essa cultura do mérito. Se nós temos para dar, é graça. Deus está nos dando o privilégio de dar o que Ele nos deu. Então eu dou, eu sou generoso, não porque a lei me obriga, isso é justiça. Se a lei obrigasse, se tivesse uma lei no Brasil assim, durante o Natal, todo cidadão que ganha salário neste país vai ter descontado em folha 10%.
para dar aos pobres. Mas não tem essa lei. Não tem. Então, se você está dando, é pela graça. Porque Jesus Cristo disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, no reino de Deus, a coisa é o contrário. Você nunca experimentou isso? Os opostos, as antinomias do reino de Deus. Dar é ser abençoado. No mundo, ser abençoado é receber, mas no reino de Deus, ser abençoado é dar. Ou seja, a experiência da vida foi tão boa para nós e ruim para outras pessoas, que eu tenho o privilégio de dar. Então, para mim, generosidade é isso, é uma ação praticada por quem se considera privilegiado. Gente, eu vou dar nesse Natal, na minha igreja, eu vou dar para pintar a minha igreja, porque já viu como a nossa igreja está suja, do lado de fora? Eu vou dar um galão de tinta, uma mão de tinta, ou então 10 mil reais, que é o que a gente precisa para pintar tudo. Eu vou dar tudo, sabe por quê? Porque Deus já me deu, porque eu tenho o privilégio de dar, é um privilégio meu, eu vou dar com alegria, eu tenho o privilégio de dar. Gente, se você não se sentir assim, não dê, porque você vai dar pelos motivos errados, aí Deus não vai receber. A gente só dá quando a gente sente aquela vontade, alegria em dar. Aí sim é um coração convertido, um coração mudado, transformado. Quando você vê alguém dando com alegria, não por insistência. Sabe aquela história do amigo secreto? Já viu o amigo oculto, né? Que coisa terrível no Natal, né? O sujeito compra um presente de 1,99 para dar, e ele compra com raiva, e ainda diz que é amigo oculto da pessoa. Um presente que não vale nada, que o outro vai trocar, e ainda se diz amigo oculto. Eu sou seu amigo, eu trouxe um presente de 1,99. Gente, isso não é amizade, isso não é amor. Porque a gente tem que entender que é isso. Graça, generosidade é uma ação praticada por alguém que se sente privilegiado em praticá-la. Eu estou dando porque eu me sou privilegiado. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho dinheiro para comer um peru nesse Natal, eu tenho dinheiro para sentar na mesa com uma família, eu tenho dinheiro para tomar um champanhe, eu tenho dinheiro, oh graça! Então eu vou dar, porque eu sou um privilegiado. Quantos aqui são privilegiados? Levante a mão, por favor. Diga assim: eu sou um privilegiado. Agora mais forte, para ver se Deus acredita. Vamos lá. Então, com esse sentimento, se você der, isso é generosidade. Esse é o sentimento para dar. Porque qualquer outro sentimento é justiça ou é solidariedade. Ou seja, no fim acaba alguma coisa para mim. Opa. Agora, quando eu dou com generosidade, uma mão dá e a outra se esconde. Não fica abanando, dizendo: ó, eu estou dando. Atenção, bota na primeira página que eu vou dar uma cesta para um pobre. Tira a foto. Isso não é generosidade, isso é solidariedade interesseira. Não é generosidade. Não, mas tem generosidade? Não tem nenhuma. Porque a verdadeira generosidade, você dá até do que não tem. Porque dar o que você tem não é generosidade, é justiça. Quer ver um negócio? Sublinhemos outra palavra. Por iniciativa própria. Repita comigo: por iniciativa própria. Veja, eles deram, primeiro, porque eles achavam que era um privilégio dar. Segundo, deram por iniciativa própria. Ou seja, não foi Paulo que foi lá dizendo: igreja da Macedônia, veja como nossa igreja está, a igreja de Jerusalém está
com a pintura descascada. A igreja de Jerusalém precisa de vocês. Vocês já são privilegiados. Vocês precisam dar. Quem vai dar 10? Quem vai dar 1? Aí ficou a noite todinha, fez 4 cultos, 2 ofertórios para o culto, para ver se a igreja dava. Não. Eles é que escreveram para Paulo: nós queremos dar. Aí Paulo disse: vocês, justamente os mais pobres? Eu não acredito que vocês estão querendo dar. Paulo, somos nós. Mas vocês são muito pobres, vocês não têm o que dar. Vocês estão devendo na praça. Sim, mas eu quero dar. E fizeram isso por iniciativa própria. Se lembra de Ananias e Safira? Quem sabe aqui a história de Ananias e Safira? Quem conhece essa história? Poucos, né? Ananias e Safira é um casal do livro de Atos dos Apóstolos. Está lá escrito, procure na sua Bíblia. Ananias e Safira. Casal que se converteu numa pregação de Pedro. Começou a fazer parte da igreja. Aí um dia a igreja resolveu dar o dízimo. Na realidade dá mais do que o dízimo, dá tudo que eles tinham. Aí eles fizeram um voto lá na igreja. Eles disseram o seguinte: nós vamos vender um terreno que nós temos e vamos dar para a igreja. Aí Pedro: aleluia, glória a Deus. Aí eles venderam o terreno. Venderam o terreno, mas na hora de entregar o cacau, né? Aí, eu tenho desconfiança que isso é negócio mais de mulher ou de homem, eu não sei. Vocês vão ver. Eu não sei se foi Safira ou se foi Ananias. Sei, um dos dois olhou para o outro e disse: meu filho, a gente vai dar esse dinheiro todinho. E se a gente tiver uma necessidade? E se nosso filho adoecer? E se o carro quebrar? E o peru do Natal? E o champanhe? Meu filho, e aquela dívida lá no Crefisa? E a dívida do Banco do Brasil? Aí o Ananias: você tem razão. Vamos fazer o seguinte: quanto foi o terreno? 100 mil reais. Então vamos dar 50. A gente dá 50, diz lá que vendeu por 50, né? Pedro não vai saber. A gente dá os 50, o pastor não sabe. E fica com 50 caso a gente precise. Tá bom. Aí chegaram lá: pastor Pedro, como vai? Pai do Senhor. Olhe, vendemos o terreno e está aqui 50 mil reais. Aí Pedro ficou triste na hora. O Espírito de Deus, né? Porque ninguém engana a Deus, né? Entristeceu. Aí disse: por que vocês fizeram isso? Vocês não precisavam ter feito. Vocês não precisavam ter vendido esse terreno. Eu não pedi para vocês venderem o terreno. Deus não pediu para vocês venderem o terreno. Ninguém pediu isso. Vocês fizeram por iniciativa própria. Foi iniciativa de vocês. Ninguém pediu. Aí agora vocês chegam e querendo enganar Deus. O que, Pedro? Nós enganando? Sim. Porque Deus me disse que não é esse o preço do terreno. Que o que vocês votaram não foi isso. Aí nesse instante a Bíblia diz que caiu um fogo do céu e matou os dois. Puf. Quem mente para Deus sempre alcança a tragédia, né? Buf! Pá, caiu os dois. Quer dizer, precisava. Se eles não tinham coração para dar, então para que votaram dar? Se você é um cabo amarrado, se você não tem coração para dar, não dê, porque é pior para você. Se você prefere gastar em academia, em bebida, em shopping, vá, meu filho, gaste seu dinheiro lá fora. Agora não venha para a igreja mentir para Deus, é pior. Diga a verdade: Deus, eu não gosto de dar, eu sou amarrado. Eu tenho medo que falte dinheiro, pronto. Não vou dar, o dinheiro é meu. Pronto, diga isso para Deus. Você não tem coragem de dizer isso.
Aí fica com essa desculpinha, não, é porque eu tenho uma dívida, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo. Não faça isso, seja honesto, seja sincero, seja você. Quando der, dê porque você quer dar, não é porque a lei me obriga, não é porque faz parte, não faz parte de mim, não. Generosidade é dar por iniciativa própria. Generosidade é dar por se sentir privilegiado e por iniciativa própria. Ou seja, em segundo lugar, a ação generosa é livre, nasce no nosso coração. Vamos repetir? A ação generosa é livre, nasce no nosso coração. Você só será generoso no dia que você der, porque você quer. Você se levanta daí para vir para aqui porque você quer. É uma iniciativa sua, não é para aparecer, não é para, é porque você quer. É um ato de generosidade. Eu sou generoso. Meu marido pode não gostar, o mundo pode não gostar, Roberto Santiago pode não gastar porque quer que eu gaste no shopping, mas eu dou. Isso é você. É você. Agora eu quero sublinhar severa tribulação e extrema pobreza. Vamos repetir? Severa tribulação e extrema pobreza. Gente, eles estavam dando, não é porque sobrou, não. Porque a gente só dá o que sobra, né? Geralmente para Deus a gente só dá o que sobra. A igreja da Macedônia deu, diz o texto, no meio da severa tribulação e da extrema pobreza, coisa que você não experimentou ainda, viu? Você não sabe o que é isso. Extrema pobreza, não ter o que comer hoje, extrema pobreza, não saber se vai jantar hoje, extrema pobreza. Gente, como é que esse povo dá? Hein? Como é que uma pessoa dá no meio da extrema pobreza? Eu fico impressionado com isso aqui. Isso para mim é algo que foge a todo o meu entendimento. Que generosidade! Por isso que eu digo em terceiro lugar que a ação generosa acontece quando ela estaria justificada se não acontecesse. Vamos repetir: ação generosa, quando se ela não acontecesse, estaria justificada. Ou seja, você tem todas as razões para não dar, e se você não der, Deus vai entender por quê. Porque você não tem para dar. Ou seja, eles, os macedônios, tinham todas as justificativas legais e justas e legítimas para não dar. Por quê? Porque eles estavam pobres. Eles eram pobres, extremamente pobres. É como se eu chegasse agora aqui, por exemplo, para a gente pintar a igreja, aí chegasse uma comunidade aí do bairro São José e dissesse: pastor, a gente quer doar as tintas para pintar a igreja. Disse: vocês? Mas vocês vivem numa favela. Sim, pastor, a gente vive numa favela, mas a gente quer pintar a igreja. Mas vocês nem pintaram a casa de vocês? Sim, mas a gente quer pintar a igreja. É a mesma coisa. Entendeu? Eles vivem na extrema pobreza, nós não vivemos e somos amarrados. Eles que vivem na extrema pobreza chegariam aqui, né? E dariam. É o que aconteceu com a igreja na Macedônia. Eles estavam na severa tribulação, na extrema pobreza. Aí escreveram para Paulo: nós queremos dar para a igreja de Jerusalém. Gente, eles estavam abrindo mão do que lhe faltava. Aí vamos dizer que você estivesse dando. Vamos lembrar do anjo, aquele anjo. Aí você está dando lá. Você é pobre, mora na comunidade de São José. Aí vem para a igreja para doar 5 mil reais, que é o último dinheiro da sua vida. Você vendeu o seu barraco para dar na igreja. Aí vem o anjo de novo. Aí o anjo diz: rapaz, tu vai dar esse dinheiro e tu vai viver do quê?
Você sabe que janeiro está aí, né? Em janeiro você pode perder o emprego. Você tem necessidades, tu vai morar onde agora? Você não tem tanto dinheiro assim, tanto cacife para dar esse dinheiro todo. Mas aí você olha para o anjo e diz: mas eu quero dar. Ou seja, você tem todas as razões para dizer: eu não vou dar, pastor, porque eu não posso dar. Amém, meu irmão, vá em paz, Deus te abençoe. Aí você diz: não, pastor, eu quero dar. Mas você não pode. Mas eu quero dar. Gente, o nome disso é generosidade. Generosidade. É por isso que eu digo que falta no mundo não é gente justa, não é gente solidária, o que falta é gente generosa. Eles doaram tudo quanto podiam e mais do que podiam. Agora me diga um negócio: você acha isso uma loucura? Sinceramente, você acha isso uma loucura? Eu sei que você acha. Porque eu já vi muita gente criticando, por exemplo, quando a Igreja Universal faz aqueles pedidos: peça emprestado para dar. Você critica logo. Você acha uma loucura, né? Mas você sabe que eu conheço, e você conhece pessoas que fazem dívida alta para dar festa de 15 anos para sua filha? Conhece ou não conhece? Dívida alta. Eu tenho um amigo que pegou 300 mil reais emprestado no Banco do Brasil para dar a festa de 15 anos do sonho da menina dele. Você acha isso uma loucura? Ele não acha. Ele não acha. Dá uma festa para os outros comer, beber, 300 pila só do empréstimo, fora o que ele botou. Você acha isso loucura? Hein? E aí? Quando para pedir emprestado para dar para Deus, é loucura. Mas para dar uma festa para os outros, um regabofe, não é. Não é? Eu conheço gente que pede emprestado para comprar carro. É loucura? Não. Eu conheço gente que pede emprestado para fazer viagem para a Europa. Financia em 10 vezes no cartão de crédito, que é uma forma de pedir emprestado. E aí, é loucura? Uma viagem de 5 dias, 6 dias, você vai lá e volta. Conheci Paris. E aí? Sei lá, conheci Paris. E aí, foi bom? Foi bom. E daí? Conheci Paris. O que é que isso acrescentou na tua vida? Sei não, mas foi bom. Aquela torre lá. Foi, tirei uma foto na torre lá. Daí? Sei lá. Daí o que, velho? Fui. Tá ligado aí? Maneiro lá. Conheci Paris. Eu fui numa montanha russa que a bicha gira assim, ó. Foi mesmo. Tu pagasse quanto? Eu pedi emprestado $5 mil e fui. E aí, como foi a montanha russa? Rapaz, a sensação. E aí, melhorou o que na tua vida? Não, nada não, agora piorou, porque agora estou devendo, né? Mas eu fui. Né? Aí isso a gente não acha loucura, né? Acha justificável. Pedir emprestado para gastar conosco, a gente não acha loucura. Agora, pedir emprestado para dar para alguém que precisa, para uma igreja que precisa, não é loucura. É loucura, é loucura. Afinal de contas, eu estou devendo. Você está vendo como a nossa mente nos engana? Como o nosso sistema de valores ainda não é o espírito de Natal? Como nós não somos generosos? Como essa nossa generosidade é de araque, é de mentirinha, que se não fosse a graça de Deus nós nem vivos estaríamos.
Ou você não conhece alguém que fez dívida para viajar, dívida para fazer festa? E tem gente que está fazendo dívida com o Réveillon já, porque o Réveillon mais barato de João Pessoa custa R$ 1.260 a mesa. Então gente já comprou em 10 vezes no cartão de 126. Acaba só vai parar de pagar em outubro de para o ano, para passar 5 horas no Réveillon, para ver os fogos. E aí? E bebo. Incrível. Está vendo, gente, como nossa ordem de valores está errada? Nós não entendemos ainda o que é ser generosos. Nós não entendemos ainda o que é amar. Nós só amamos a nós mesmos. Nós não amamos o próximo, nós não amamos a Deus. Muitas vezes nós brincamos de Deus. O Natal é só uma brincadeira, que muitas vezes você não vem para poder ficar com aquele tio chato, que lhe detesta, para comer o peru com ele. Rapaz, tu não vem para a igreja no Natal? Não vou não, porque meu tio está aí. Que tio? Um velho chato lá de Caruaru, que veio aí ficar comigo. Pensa numa desgraça. Mas é tio, né? Tem que ir, né? E o cara vai e não vem para a igreja para ficar com um tio chato. Que ordem de valores é essa, gente? Que ordem de valores é esta? E você diz que ama a Deus acima de todas as coisas? Dá vontade dos anjos gritarem em coro: mentiroso! Quarto, a ação generosa, ela é sacrificial. Vamos repetir? A ação generosa é sacrificial. Sublinhe comigo: antes de doarem, a si mesmos se doaram a Deus. Ou seja, eles estavam dando na extrema pobreza e na severa tribulação, não só por causa do privilégio de dar, não só porque eles queriam dar, não só porque eles teriam todas as razões para não dar, mas queriam dar, mas também porque aquilo, eles antes se sacrificaram a Deus. Ou seja, é gente que diz assim: olha, tudo que eu tenho é de Deus, eu já me entreguei antes a Deus. Tudo que eu tenho, meu carro, meu transporte, meu salário, meu dinheiro, é tudo de Deus. Então não estou dando nada demais a não ser devolver a Ele o que é dele. Eles se doaram primeiro a Deus, e agora estão devolvendo só. E esse é o verdadeiro espírito da generosidade. Você não está dando, você está devolvendo, porque não tem nada que é seu. Gente, vocês sabem que há 30 dias atrás eu estava numa CTI. Se eu tivesse 100 milhões de dólares, eu estaria lá. Se eu tivesse 1 bilhão de dólares, eu estaria lá. Dinheiro não faria a mínima diferença para mim. A mínima. O Bill Gates, se ele passar pelo que eu passo, ele vai para lá. Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta. A vida é de Deus, está na mão de Deus, e basta Ele fazer isso aqui, ó. Acabou-se. Dinheiro não vai ajudar em nada. Quando nós nos doamos a Deus, quando você entregou sua vida, quem aqui já entregou sua vida a Jesus Cristo? Levante a mão. Você entendeu o que você fez? Você entregou sua vida a Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É entregar tudo. Sua vida, seu coração, seu passado, seu futuro, seus bens, tudo, seus filhos, sua família, tudo. Você entregou sua vida a Jesus Cristo. Seu orgulho,
tudo. Isso é entregar a vida a Jesus Cristo, entregar tudo. É por isso que os macedônios disseram: a gente já se doou antes, a gente já deu tudo para ele. Então tudo que nós temos, ó menino, junta aí tudo que sobra, o que restou, não o que sobrou não, né? O que restou. Mas olha, esse aqui está reservado para pagar amanhã, esse aqui está reservado para... Não, eu quero saber o que tem aí, o que é que tem aí? Tudo dá para a igreja de Jerusalém, dá. Mas ó, não tem mais não, rapaz, não é nosso, é dele. Se eu entreguei minhas dívidas a Jesus Cristo, eu também entreguei meu lucro. Porque tem gente que só entrega a dívida, né? Já viu? Senhor, minhas dívidas são tuas, toma conta delas. E o lucro? Hein? E quando o 13º cair na conta, de quem é? Hein? Hein? De quem é? Tu só entrega a dívida, é? Ô negoção bom danado, né? A gente gasta e ele paga. E quando tu recebe? Ação, generosidade, gente, é sacrificial. Exige sacrifício. E por último, uma ação generosa é resultado de um desapego. Vamos repetir? Ação generosa é resultado de um desapego. Não é manipulado pelo pessoal da campanha. Eu vou doar porque eu mesmo já não sou meu. É fruto do desapego. Eu não sou pegado nessas coisas materiais, eu estou me desapegando delas. Eu estou crescendo em Deus. E essas coisas materiais têm cada vez menos valores para mim, até porque quando eu preciso Ele me dá. Eu digo a vocês, eu passei por essa cirurgia, tudo que eu precisei Ele me deu. E eu não sou rico, mas eu tive o mesmo tratamento que talvez o Bill Gates teria. Tudo que eu precisei, Ele me deu. Sangue, Ele me deu. Os melhores médicos, Ele me deu. Os melhores exames. E eu não sou rico. Então por que eu vou me preocupar com essas coisas? A gente tem que acabar com esse espírito de posse, já viu? Essa coisa demoníaca, que é uma das piores coisas da vida, já viu? Uma pessoa possessiva, é meu, é meu, é meu, é meu. Não é seu. Quer ver? Morra para ver se é seu. A maior prova é essa: você morre, então desaparece, para ver se ela continua no seu nome. Não é seu, nada é nosso. Nem os filhos, nem a família, nada é nosso, tudo é de Deus. Amém? Eu tive um professor chamado Werner Kachel, de grego lá em São Paulo, que ele me dizia o seguinte: tudo de bom está na Bíblia. Se você encontrou uma frase boa por aí, verdadeira, está na Bíblia, só que você ainda não descobriu na Bíblia. Tem um aqui que eu descobri, ainda não descobri na Bíblia, mas certamente tem alguma coisa na Bíblia, porque eu fui descobrir isso no budismo, né? Que é uma frase para mim fantástica. Ele diz assim: se você tem alguma coisa que não pode perder, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Se você tem alguma coisa que não pode perder, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Ou seja, se você possui alguma coisa que você não pode, eu tire tudo, só não tire isso. Você não tem essa coisa, é essa coisa quem tem você. Tudo aquilo que você não pode abrir mão, não é seu, é você que é dele. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Hoje nós iniciamos uma preparação para o Natal, para que a gente viva um verdadeiro Natal.
Um Natal onde a gente entenda o Espírito de Cristo. Porque, gente, Natal não é nosso aniversário, é o dele. Já pressentiu isso? Mas a gente vive citando presente como se fosse nosso. Não. O aniversariante é ele. O que você vai dar para ele de presente? Você já está pensando no que vai ganhar, né? E ele não ganha nada, não. A sua devoção, a sua doação, aqueles que são deles e que precisam, a igreja dele, enfim, a gente só pensa na gente. Generosidade, fazer bem a alguém, por iniciativa própria, se sentindo privilegiado em dar, como resultado de um desapego e de um sacrifício anteriores. Quando eu tenho todas as razões para não dar, eu ainda assim dou. Isso é generosidade. O resto é justiça, o resto é solidariedade. Mas generosidade é isso, é dar, não para receber. Dar porque é justo, dar porque nós estamos participantes do mesmo planeta. Não, eu dou porque eu não tenho apego a essas coisas. Eu dou porque eu dou, por iniciativa própria. Eu dou porque para mim o privilégio é dar, não é receber. Porque até hoje não me faltou nada e nunca me faltará. E quanto mais eu der, eu sei que o Senhor mais vai me dar. Então não estou nem aí. Eu creio no meu Deus. Gente, vamos lutar com unhas e dentes. Vamos orar para que nesse Natal nós tenhamos um espírito de generosidade. Nós sejamos generosos com aqueles que precisam. Sejamos generosos no dar e não no receber. Vamos ser generosos, gente. Ainda que seja só no Natal, mas seja generoso. Dezembro é mês de generosidade, de espírito natalino, espírito de doação. Não é espírito de investimento, é espírito de doação. É dar e dar as costas. Eu não sei como vai sua vida de generosidade, mas nós precisamos orar, gente, porque um cristão precisa ser generoso. Para poder experimentar a profundidade do amor de Deus, nós precisamos ser generosos. Para experimentar o que Deus experimenta todos os dias, para experimentar a profundidade do amor de Deus, nós precisamos ser generosos. Então, se nesse Natal, se você tem dificuldade com a generosidade, porque você está vivendo uma severa tribulação, porque você está vivendo uma extrema pobreza, aí fica mais difícil de dar para você. Mas é daí que Deus quer tirar a tua generosidade libertadora. É quando você acha que não pode, que Deus diz: dê, e você vai ver o quanto pode. E como você vai ser liberto disso tudo, e você vai ser uma outra pessoa. Por isso, se você está passando alguma severa tribulação, uma pobreza extrema ou não, na sua vida pessoal, eu quero orar por você agora, para que Deus lhe restitua espírito de generosidade. Sair do seu lugar e se ajoelhar aqui, pastor, eu quero ser uma pessoa generosa. Eu quero ser uma pessoa generosa em dezembro. Enche o meu coração de generosidade. Pode vir. Se você sente de Deus, olha, eu preciso ser generoso, eu quero orar por nós aqui. Eu preciso ser generoso, generosa. Eu quero ser. Que bom que
pessoas que assumem isso diante de Deus. Isso por si só já é uma doação. É você se doando a Deus. Você dizendo a verdade, esqueceu aquela religião antiga. Você agora vive de uma religião verdadeira, uma religião de generosidade. Eu não dou porque ninguém me dá. Não, você não recebe porque você não dá. Comece a dar, que você vai começar a receber. Você pré-julga e diz: eu não dou porque ninguém me dá, ninguém nunca me ajudou. Não, já lhe ajudaram muito. Você só está vivo porque seu pai investiu mais de 1 milhão em você, para você estar vivo ou vivo. Então, muita gente já lhe ajudou. Você que não quer identificar isso. Pai, em nome de Jesus, dá a nós, Igreja Batista de Manaíra, esse espírito de generosidade. Nós somos justos, ou procuramos ser justos. Nós somos solidários com o planeta e com a vida. E no Natal nós temos a oportunidade de ser solidários, de sermos justos. Mas ainda mais do que justos ou solidários, no Natal nós temos a oportunidade de ser generosos. E é isso que queremos ser, generosos nesse Natal. Queremos experimentar a generosidade profunda do nosso coração. Por isso desperta esses corações, Senhor, para uma generosidade libertadora, uma generosidade que faz surgir um novo homem e uma nova mulher, uma generosidade que é iniciativa própria. Não é porque o pastor fala, porque o pastor pede, não, é porque eu quero ser generoso, eu quero ser igual a Deus, eu quero mais de Deus. Eu não venho só para receber, eu venho para dar. Eu não venho da igreja para receber, eu venho para dar em primeiro lugar, porque é dando que se recebe, eu sei disso. Então eu venho por iniciativa própria, e ainda que seja sacrificial, eu já me doei mesmo a Jesus Cristo, eu já dei tudo a Ele, e Ele tem cuidado de mim, então eu tenho o privilégio de ser generoso. Dá-nos esse espírito, ajuda-nos, Senhor, a esmurrar a nossa própria carne, para que possamos ser generosos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Vamos agora entregar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, com generosidade no nosso coração. Vamos cantar uma música alegre. Eu não gosto dessas músicas morgadas muito, não. Aquela música alegre, porque a Bíblia diz assim: o Senhor ama quem dá com alegria, né? O Senhor ama quem dá com alegria. O dar tem que ser sempre alegre, ele nunca pode ser triste, porque se ele for triste, ele não é dar, né? Não é dar, ele é um ato de obrigação. Vamos lá? Irão, em uma só voz livres vamos cantar. Levastes a cruz, morrestes de pensais. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Tudo é teu.
viverei e nunca me envergonharei. Vencer todo meu louvor. O teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei e nunca me envergonharei. Vencer todo meu louvor. O teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia. Vamos receber a bênção do Senhor e nos despedir para um almoço saudável. E logo mais às 17 às 19 horas voltamos ao templo para continuar o nosso dia de dedicação ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que o amor de Deus nosso Pai, que a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. 4 abraços. O Senhor esteja convosco.